Seja bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Eu sou a professora Erika Etienne. Se você está sempre por aqui, que bom tê-lo de volta. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre avaliação diagnóstica e avaliação de desenvolvimento. Quem faz, por que fazer, de que forma ela nos ajuda. Se você está interessado no tema, fica. E no finalzinho do vídeo, a gente vai ter uma conversinha. Eu vou dar uma dica para vocês extras, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Fica comigo até o final. Bora lá! A avaliação diagnóstica, o próprio nome já diz. Diagnóstico, ela vai servir para a gente avaliar o que os alunos já sabem em relação a determinado conteúdo. A gente pode verificar o nível de leitura e escrita, o nível de produção de texto, como as crianças produzem texto, se eu sou professor de português. O que as crianças já dominam da matemática, para eu ver o que eu vou conseguir trabalhar com eles ali de imediato. Eu consigo identificar, através da avaliação diagnóstica, as dificuldades de aprendizagem dos alunos, em que conteúdos específicos eles têm aquela dificuldade. Então, o que eu vou precisar fazer para reforçar aquele determinado conteúdo? O que eu vou precisar fazer para aquele aluno superar aquela dificuldade? Ou, se eu preciso passar muito tempo em determinado conteúdo, eu já posso avançar, porque o nível da turma está ok, eu consigo caminhar. É para isso que serve a avaliação diagnóstica. E, com isso, já dou um spoiler. Quem que aplica essa avaliação? É o professor de sala regular. É imprescindível que ele tenha esse material, todas essas informações da turma, para conseguir encaminhar o seu trabalho de forma positiva, com qualidade, no que vai ser vivenciado com os alunos, sejam eles Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio. A avaliação diagnóstica, ela é imprescindível. Então, a avaliação de desenvolvimento é como se fosse a avaliação diagnóstica, só que ela vai observar a criança no seu desenvolvimento global, com questões que antecedem a vida acadêmica, né? O que é requisitos, o pré-acadêmico da criança, o que é que ela precisa para poder desenvolver as habilidades necessárias dentro da sala de aula, com o coletivo, com todos os alunos. Então, eu vou observar aí se essa criança tem atraso nos marcos de desenvolvimento, sejam eles nas questões de linguagem, comunicação, social, cognitivo, motor, emocional. Tudo isso pode ser observado na avaliação de desenvolvimento. Lembrando que a avaliação de desenvolvimento, ela não é uma avaliação neuropsicológica. Sabemos que essa avaliação ela não vai servir como um diagnóstico, porque quem dá um diagnóstico são os profissionais da área da saúde. Nós, da educação, não damos diagnóstico, mas é importantíssimo a gente compreender se a criança tem algum atraso nos marcos de desenvolvimento, porque isso vai influenciar o seu desenvolvimento dentro da sala de aula. Um exemplo para a gente entender melhor. Se a criança ela ainda não desenvolveu habilidades de comunicação que uma criança de 7 anos deveria desenvolver, ela já tem 10 anos. Então, isso vai influenciar na formação dela como leitor, dela como uma produção escrita. Essa criança ela não vai conseguir fazer uma pergunta para o professor para tirar a sua dúvida. Então, vindo como afeta diretamente a questão dentro da sala de aula, por isso que é muito importante que a gente realize essa avaliação de desenvolvimento. Quando a gente compreende onde é que a criança está com dificuldade, em qual área ela tem dificuldade, a gente vai conseguir traçar estratégias para que a gente auxilie essa criança a avançar. Lembrando que, independente do diagnóstico, toda criança pode aprender. Se a gente quer que o aluno chegue a aprender, desenvolver determinadas habilidades dentro da sala de aula, mas que ele ainda está aqui, nesse ponto, distante. Então, para ele chegar aqui, eu preciso entender quais são as dificuldades, os atrasos que ele está tendo de desenvolvimento, para eu poder estimular e fazer com que essa criança alcance o objetivo da sua turma, da sua idade, do seu ano. Aí é aí que entra a adaptação curricular. Para desenvolver essas habilidades, a criança precisa, ela ainda não está madura o suficiente para chegar nesse ponto aqui. Vou colocar para vocês, tipo, esse ponto X aqui, a criança ainda não consegue. Ela não desenvolveu.
Então, eu consigo, através dessa avaliação, traçar estratégias, fazer a adaptação do currículo para que a criança consiga avançar. Muitas vezes, o que acontece aí? Quando o professor ele não observa e não faz a avaliação da sua turma, ele simplesmente começa a lançar os conteúdos e vê que aquele aluno não avança, aquele aluno não aprende, e ele vai tirando nota baixa e o professor vai só rotulando, aquele aluno não aprende, aquele aluno não avança. Não, aí vai gerando o quê? Indisciplina, muitas vezes, desinteresse, a baixa autoestima, a criança vai ficando, sem acreditar no seu potencial. E quando a gente entra com a avaliação diagnóstica e a gente compreende que aquele aluno tem um atraso no desenvolvimento que está influenciando de forma negativa o seu desenvolvimento lá na sala regular, é que a gente vai conseguir traçar metas para ajudá-la a avançar. Quanto mais cedo a gente descobrir, melhor a gente vai conseguir desenvolver um trabalho com esse aluno. Então, com isso, eu já dou outro spoiler aqui. É ideal que essa avaliação do desenvolvimento ela seja realizada pelo professor da sala de recurso, professor do atendimento educacional especializado. Se sua escola não tem, você pode sim fazer essa avaliação. Mas por que eu digo que o professor de AE, ele tem o perfil mais adequado para fazer essa avaliação? Porque é uma avaliação mais individual. Eu vou precisar ter foco total naquele aluno para fazer esse tipo de avaliação. Por isso que é importante que seja feito. E por isso que é importante a conversa, a ligação ali entre o professor do regular e o professor da sala de recursos. Porque o professor, muitas vezes, ele vai dizer, eu fiz a avaliação, esse aluno está com muita dificuldade, ele não está conseguindo avançar, eu preciso compreender se ele tem algum atraso. Então, o professor da sala regular, da sala de recursos, ele vai trazer aquele aluno para o atendimento, vai fazer aquela avaliação para observar se ele tem realmente atraso, e esses atrasos são em que áreas? Eu vou repetir as áreas. Área da linguagem, emocional, social, motor, cognitivo. Tudo isso vai implicar no desenvolvimento e no avanço na aprendizagem desse aluno. Por isso que é importante que a gente trabalhe sempre em conjunto. Então, existem vários instrumentos que vão nos ajudar a fazer essas avaliações e identificar onde estão esses atrasos no desenvolvimento da criança. Tem o VB-MAP, tem a escala Denver 2. Eu vou colocar na descrição vários instrumentos que tem. Aí a gente consegue fazer curso, se capacitar e aplicar. Mas lembra que eu falei lá no começo do vídeo que eu ia deixar um bônus aqui, uma dica preciosa para quem vai fazer avaliação de desenvolvimento dentro da escola? Na caderneta de vacinação das crianças, essa que é fornecida pelo Ministério da Saúde, né? A caderneta de vacinação das crianças, que a gente consegue acessar na internet. Você pesquisa, eu vou deixar o link para vocês conseguirem fazer o download desse arquivo. Quando vocês fizerem o download, ele vai ter toda a caderneta, mas não é toda a caderneta que me interessa aí. Vai ter, vou deixar a foto aqui para vocês verem, uma avaliação. Ela é uma avaliação bem resumida, mas a gente consegue identificar se a criança está com algum atraso de desenvolvimento. Tem uma tabela, a gente vai fazendo uns testes com a criança, a gente vai vendo as instruções, a gente vai marcando o que a nossa criança consegue fazer. E isso é muito importante para a gente. Se o professor do AE ainda não fez o curso VB-MAP, né? Todos os instrumentos, não conhece, não domina todos, mas ele necessita fazer essa avaliação. Então, bora começar por essa, a gente já consegue ter uma noção de como avaliar essa criança. E nisso a gente não para de estudar e vai buscando se informar. Mas é interessantíssimo essa avaliação que tem na caderneta de vacinação da criança. A avaliação dessa tabela, ela vai avalia a criança dos 6 meses aos 6 anos. Então, o que é que uma criança de 3 anos ela precisa desenvolver na fala, no raciocínio lógico, no psicomotor? É bem interessante essa avaliação e é uma coisa que a gente tem acesso gratuitamente e vai nos ajudar, certo? Ela é mais superficial, lógico, ela não se compara a nenhuma avaliação dos protocolos que já existem, mas é um caminho que a gente já consegue identificar se aquela criança do infantil, como eu trabalho até o 5º ano, então eu já fiz essa avaliação e eu identifiquei que um aluno do 5º ano que chegou, 4º, ele agora está no 5º, do 4º ano chegou na escola e eu identifiquei que ele tinha muito atraso de desenvolvimento.
na questão cognitiva e na área da linguagem. Essa criança tem um atraso, chegou no 4º ano, novato, no mês de agosto, não é alfabetizado e não avança na aprendizagem. O professor veio me procurar, ele não era aluno atendido na sala de recurso até então, e a gente chamou a mãe, fez a anamnese e a gente identificou que essa criança tem distúrbios de aprendizagem. Estão vendo como é importante a gente fazer essa avaliação? Então me fala aí nos comentários se você já conhecia essa parte no caderno de vacinação que tem os marcos de desenvolvimento das crianças de 6 meses a 6 anos de idade. Tem também uma tabelinha para a gente anotar o desenvolvimento da criança de 7, 8, 9 e 10 anos. É bem completo isso daí. Eu acredito que, pelo menos eu tenho um filho e tem a caderneta, mas eu não vi nunca nenhum médico me questionando sobre aquilo no momento da vacinação, nas consultas pediátricas. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, tenha tirado alguma dúvida, caso você tenha. Se você gostou do conteúdo, encaminhe esse vídeo para os professores da sua escola, manda no grupo do WhatsApp o link, porque aí a gente vai conseguindo partilhar. Me diz aí nos comentários se você conhecia essa parte da caderneta de vacinação que tem essa avaliação dos marcos de desenvolvimento. Se você usa, se você aplica algum protocolo, o VibMap, o Denver 2, a escala B ou o inventário portátil. Tem muitos instrumentos. O importante também é muito importante que a gente consiga ir compreendendo cada um deles, estudando. Tem vários cursos aí que a gente consegue fazer online e ir cada vez mais estando preparado para receber todas as crianças, né, dentro da nossa sala de aula, na sala de recursos, no ambiente escolar, como uma escola verdadeiramente inclusiva. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve no canal, dá um curtir, compartilha com outros professores e a gente se vê na próxima semana.